Boa noite a todas e a todos. Vamos dar início a esta reunião de Câmara, uma reunião de Câmara especial hoje aqui em Cardosas. É a primeira vez que transmitimos em direto a realização desta reunião de Câmara. Queria obviamente começar por agradecer a presença de todas e de todos, dos colegas, dos colaboradores do município, do público aqui presente e também uma palavra especial para quem nos segue através das plataformas digitais do município, quem nos segue no conforto da sua casa, esta reunião e portanto vamos dar início aos trabalhos. Eu queria, no entanto, fazer aqui algumas advertências iniciais, ou seja, esta reunião, tratando-se de uma reunião transmitida em direto, naturalmente o público presente que quiser intervir deve dirigir-se aqui a esta zona para poder ser captada da sua intervenção e quem eventualmente quiser ou preferir que não aparecer na transmissão, eu peço que nos deem um sinal para nós podermos dar indicação de que não será captada a imagem quando a pessoa está a falar. Enfim, outra advertência é que infelizmente não temos ainda condições de ao longo da transmissão ir acompanhando eventuais comentários ou algumas situações que possam surgir no que diz respeito à transmissão em direto e portanto pedimos essa tolerância e vamos tentar melhorar no futuro, mas ainda não é possível neste momento acompanharmos esta transmissão com respostas a comentários que eventualmente possam surgir. Feitas essas advertências, obviamente queria, antes de dar a palavra ao público, neste período antes da ordem do dia, como é habitual, fazer agradecimentos. Obviamente começar por agradecer ao Clube de Cardosas, na pessoa do seu Presidente aqui presente também, pelo facto de mais uma vez estar ao serviço da comunidade, disponibilizando à Câmara Municipal, quer ontem, quer hoje, os necessários recursos para que pudéssemos fazer aqui esta reunião de Câmara descentralizada e, para além disso, também para fazermos aqui o roteiro, o primeiro roteiro de proximidade durante o dia de ontem e de hoje. Depois agradecer também à Junta de Freguesia de Cardosas, na pessoa do seu Presidente Fábio Amorim, que aqui está presente também, todo o apoio e colaboração que nos tem prestado neste roteiro de proximidade, ontem e hoje, e uma palavra também muito especial à Escola Profissional Gustavo Eiffel e aos seus alunos que hoje estão aqui e que nos ajudam a fazer levar esta reunião de Câmara à casa de todos aqueles que querem seguir esta reunião à distância. No fundo, este roteiro para o desconfinamento que iniciámos e este roteiro de proximidade visa, sobretudo, que a Câmara Municipal e os serviços da Câmara que estão aqui bem representados possam estar dentro da comunidade, ao serviço da comunidade, apoiando a comunidade e também, no fundo, pertence a esta comunidade que este roteiro de proximidade faz com esta reunião de Câmara descentralizada em horário pós-laboral e também transmitida em direto para que todos os nossos concidadãos e municípios vão acompanhando aquela que é a atividade e a situação do município. Dito isto e feitos estes agradecimentos iniciais, daria a palavra ao público aqui presente para quem quer intervir. Tenho aqui um pedido de intervenção por parte do seu Presidente da Junta de Cardosas. Não sei se há mais alguém que queira usar da palavra neste período antes da ordem do dia. Se não houver, eu vou já pedir então ao seu Presidente da Junta que se possa aproximar aqui do microfone para poder usar da palavra. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentar na sua pessoa todos os autarcas presentes na sala, cumprimentar também o público e, como é apanágio, Sr. Presidente, já não é a primeira vez que nos encontramos aqui nestas circunstâncias, dar-lhe a si e a todo o Executivo as boas-vindas à Freguesia de Cardosas, que vos recebe com muito gosto. Sr. Presidente, se me permitir, eu gostaria preferir aqui algumas palavras, não será nenhuma questão dirigida ao Executivo, mas também é algo relacionado com o Executivo, é algo que penso que é o momento adequado para ser dito em público e que fique registado. Que de facto estamos de volta, e quando digo de volta estamos no roteiro do desconfinamento. Ontem nesta casa tivemos uma casa cheia a desconfinar, tivemos uma caminhada e é bom que haja da parte do município essa abertura, essa vontade e iniciativa para trazer novamente as pessoas às coletividades. Sr. Presidente, estar aqui também a falar de energias e colaboração entre as nossas autarquias. Cardosas e o município da Ruda têm tido nestes últimos 6 meses, e digo, para meu espanto e com muito agrado, conseguimos fazer ainda mais e melhor colaboração que tínhamos no mandato anterior. Quando achávamos que antes tínhamos uma excelente colaboração, agora temos uma colaboração ainda melhor. E isso é de louvar e quero agradecer na sua pessoa
todo o empenho e dedicação. Mas também permita-me que esta boa colaboração tem nomes e os nomes têm que ser ditos. Os nomes são os vereadores Carla, Ruth, Paulo, Carlos. São eles, liderados por si, os protagonistas desta colaboração. E são também os funcionários, na pessoa do Paulo Ricardo, que está aqui no público, eles, os protagonistas de todo este trabalho fantástico que tem sido feito nos últimos 6 meses e que eu deixo votos que continue. E, de facto, a palavra-chave aqui em Cardosas tem sido essa, colaboração. Mas não é só na melhor resposta operacional, com a equipe itinerante, que de facto tem sido uma mais-valia e vemos resultados concretos. As ideias passam do papel para o campo. E quero deixar essa nota que de facto hoje há melhor operação no terreno. Mas também não é só a operação, também são medidas sociais. Também é saber a coexistência de medidas vantajosas e que vão ao encontro dos anseios da população. A Ruda vai hoje ter, espero eu que seja aprovado nesta reunião, esse projeto que é o Nascer Arrudense, ali protagonizado pela nossa vereadora Carla, que te vai receber também um certo complemento da parte da Freguesia de Cardosas, que irá à próxima reunião da Assembleia de Freguesia, por proposta da Junta, que é o cabaz do bebé cardosense. São medidas de apoio e estímulo à natalidade e, de certo modo, um sinal de confiança que nós autarcas devemos dar aos jovens e às famílias arrudenses. Finalmente, Sr. Presidente, eu queria só aqui deixar também uma nota breve que também encaixa-se perfeitamente no ponto de abertura desta intervenção, que é o desconfinamento também significa centros séniores novamente reabertos. É trazer os séniores novamente a esta casa e, quanto eu sei, começará amanhã e a freguesia irá tentar apoiar o máximo possível o clube e o município na execução do protocolo do centro sénior. E tudo isto somado, Sr. Presidente, permita-me que lhe diga essa grande frase, juntos somos mais fortes, e quero lhe agradecer uma vez mais toda a sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Perguntar se existe mais algum pedido de intervenção do público nesta fase do período antes da ordem do dia. Creio que não haverá. Então iria continuar, antes de dar a palavra aqui aos colegas, no fundo, para, como já vem sendo habitual, no fundo transmitir aquilo que é a evolução da situação epidemiológica da Covid-19 no nosso Conselho, onde há a registar neste momento 192 casos ativos confirmados à Covid-19, 4.577 recuperados e 63 óbitos a lamentar. Depois dar nota que, efetivamente, como se disse aqui, este roteiro para a proximidade e para o desconfinamento já está em marcha, já foi aqui falado pelo Sr. Presidente da Junta também a questão das colaborações que temos que fazer e que estamos a fazer e, portanto, também agradecer ao Sr. Presidente da Junta toda a colaboração que tem sido possível prestar. Todos seremos poucos para fazer aquilo que é preciso ser feito, naturalmente, e, portanto, obviamente que contará também a Junta de Freguesia de Cardosas com o nosso máximo empenhamento em conseguirmos fazer aquilo que é preciso efetivamente ser feito. Depois, este roteiro, como disse, do desconfinamento e da proximidade, é também algo que estava previsto no nosso manifesto eleitoral, no fundo aquilo que era um compromisso de voltarmos, depois deste período da pandemia, que ainda não está ultrapassado, mas que caminhamos a passos largos para o controle sanitário, de voltarmos a ter vida, de voltarmos a estar uns com os outros em comunidade. Esse é um processo que é importante estimular e continuar a aprofundar, é esse o nosso objetivo, e para isso a Câmara está presente e vai continuar com estas reuniões de Câmara descentralizadas em horário pós-laboral e, previamente às reuniões descentralizadas em horário pós-laboral, a levar a cabo estas iniciativas do roteiro da proximidade. Nós fizemos aqui ontem uma caminhada, tivemos as tardes com saúde e hoje foi muito importante verificar também no terreno aquilo que é a força viva de uma freguesia, Cardosas viva, uma freguesia que tem gente de trabalho, tem gente que vive com dificuldades também no mundo empresarial atualmente, mas que não vira a cara à luta. Pudemos hoje testemunhar isso nas visitas que fizemos a vários setores, desde os lares até ao setor automóvel e reparação auto e também ao setor da panificação, e pudemos verificar isso in loco. E, portanto, naturalmente que todos nós, de cada forma que pudermos, somos poucos para enfrentar os desafios que temos pela frente, que são vários,
mas naturalmente nós temos uma grande capacidade e, como costumo dizer muitas vezes, o principal ativo das comunidades são as pessoas e então aí nós estamos muito bem servidos, a Ruda está muito bem servida e temos gente de valor em todas as áreas de atuação e, portanto, hoje, mais uma vez, neste roteiro de proximidade, aqui em Cardosas, podemos testemunhar isso de viva voz. Portanto, dito isto, eu agora iria passar aos colegas que neste período antes da ordem do dia se queiram inscrever para dizer alguma coisa. Tenho a inscrição do Sr. Vereador Paulo Pinto, tenho também a inscrição da Sra. Vereadora Carla. Eu vou começar pelo Vereador Paulo Pinto, que pediu em primeiro lugar para poder intervir. Boa noite, Sr. Presidente. Cumprimentar também os colegas do Executivo, os técnicos do município, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cardosas, demais autarcas, público que nos acompanha aqui presencialmente e também pelas redes sociais do município. Queria naturalmente comentar, fazer aqui um pouco do ponto da situação de alguns temas que nas áreas que acompanho mais de perto têm sido feitos durante este mês de março. Dizer-vos que no dia 19 de março demos início ao alargamento da rede de ecopontos no Concelho, o que se irá estender por todo o mandato de 4 anos, porque entendemos que tendo uma rede mais completa de ecopontos será possível aumentarmos a recolha seletiva de resíduos numa perspectiva de criarmos condições para que os municípios tenham maior predisposição para promover exatamente a reciclagem. Também nos dias 23 e 24 de março, em colaboração com as Águas do Tejo Atlântico e com a EPAL, tivemos no pavilhão multiusos, com a presença dos alunos dos centros escolares do Concelho, jogos didáticos com o objetivo claro de se evidenciar a problemática da água e a necessidade de, enquanto recurso natural que é escasso, a necessidade de sermos parcimoniosos e rigorosos e escrupulosos no seu consumo. Foi também no mês de março que, no âmbito do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, em colaboração com o Agrupamento 78, com os Globitos, se fez uma primeira plantação de pinheiros junto à Ribeira das Salemas, depois de se promover a limpeza ou remoção de algumas colónias de canas na Galeria Ripícola, e queremos continuar este caminho e, exatamente, se tudo correr bem e as condições climatéricas assim o permitirem, no próximo sábado, dia 9 de abril, vamos plantar um pequeno bosque em Arranhó, em terrenos do Urda, e é importante, envolvendo o agrupamento 1280, no caso, os exploradores, e é importante que se perceba que só em conjunto com as instituições conseguimos levar a nau a bom porto. E, portanto, vamos plantar um pequeno bosque, dando continuação a este trabalho, sempre no âmbito do Arruda Ecossistemas e do trabalho que foi desenvolvido pela NBI. Também neste momento temos uma empreitada externa, digamos, no que concerne a podas de árvores, a eliminação de árvores que estavam doentes e a sua substituição e replantação de outras, por exemplo, na Avenida Engenheiro Adriano Brita Conceição, na Rua Manuel Policarpo Martins, portanto, em Arruda, e também junto ao campo municipal. Não nos vamos esquecer que um dos hotspots que foi sinalizado pelo trabalho da NBI é a Ribeira de Cardosas. Há de haver um trabalho também para ser feito aqui, isto, cada coisa a seu tempo, mas nós não nos esquecemos disso e cá estaremos para fazer também o trabalho do restauro ecológico nessa Ribeira das Cardosas. Dizer-vos também que, noutro âmbito, hoje mesmo, no âmbito do DARD, portanto, no nosso sistema de drenagem de águas residuais, hoje mesmo começou a montagem de estaleiro da empresa Catarino em Santiago dos Velhos, em que vamos fazer uma intervenção que vai durar praticamente durante todo o mês de abril, para efetivamente consolidarmos uma zona em que há um estrangulamento no coletor e, portanto, estava carente, digamos assim, de uma intervenção. O mesmo acontecerá
a partir da próxima segunda-feira, na Estrada da Marquesa, sensivelmente entre a Taberna do Luís e o Centro Escolar do Telheiro, também um coletor que tem um estrangulamento e que necessita de uma intervenção que já estava prevista há algum tempo e que vamos aproveitar a pausa letiva para iniciarmos os trabalhos. Isto é um exemplo de coisas que temos feito nas áreas do ambiente, da água, das infraestruturas de saneamento. Há muito trabalho pela frente, vamos continuar seguramente a fazê-lo, mas não queria deixar de partilhar isto aqui convosco. Uma questão também que é relativamente importante e para a qual somos extraordinariamente sensíveis. Os nossos serviços técnicos estão a fazer um trabalho e o projeto vai ser feito por nós no que respeita ao beco do Casal do Urjal, porque temos ali 5 casas em que teremos a possibilidade de encanar, digamos assim, o saneamento, e isto está já falado com os serviços municipalizados de Vila Franca de Xira. Tecnicamente há ali algumas questões, mas gostávamos muito de resolver um problema que tem ficado sucessivamente para trás, dá mais de 20 anos a esta parte e para a qual somos efetivamente sensíveis. E isso não está esquecido. Vamos ver se teremos condições para, tão rapidamente quanto possível, conseguir também, de vez, resolver esse problema. Obrigado. Muito obrigado. A palavra à vereadora Carla, por favor. Sr. Presidente, caros colegas vereadores, colaboradores do município, Sr. Presidente da Junta de Freguesia das Cardosas, Sr. Presidente do Clube, público em geral, muito boa noite, ao público em casa também que está a acompanhar esta reunião. Algumas notas quanto à vacinação. A vacinação contra a Covid-19 é notória a resposta da ciência ao serviço das pessoas, apesar do número de casos, dos novos casos que o Sr. Presidente já nos comunicou. A gravidade da doença tem um menor impacto na vida das pessoas e minimizada está a gravidade da doença no caso do concelho, assim como a ausência de mortes causadas pela doença Covid-19. Quanto à outra guerra, a outra guerra pós-pandemia, deixar a nota que o município, através do CLAIM, do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, neste momento contamos com cerca de 60 pessoas deslocadas da Ucrânia a residir no nosso concelho. A Câmara Municipal, atenta à crise humanitária, procura colmatar as necessidades, essencialmente no que diz respeito à recepção, acolhimento, tendo em conta a resolução do Conselho de Ministros que estabelece os critérios da concessão de proteção temporária às pessoas deslocadas da Ucrânia. Na sequência do atendimento social e saúde realizado pelos nossos colaboradores e após a devida avaliação a cada uma das situações é efetuado apoio em diferentes níveis: saúde, habitação, apoio alimentar, apoio de bens essenciais, educação, emprego. Tudo isto articulado e integrado com os diferentes parceiros da comunidade. Portanto, como o Sr. Presidente de Junta disse muito bem, juntos somos mais fortes. Também deixar aqui uma nota que se realizou no passado dia 1 de abril, as 8ª jornadas do Serviço de Pediatria do Hospital Vila Franca de Xira, portanto da área de influência do nosso concelho. Houve apresentação de trabalhos e conferências que foram mais um sucesso, com troca de experiências, criando laços e aproximando os profissionais, quer do Hospital Vila Franca de Xira, assim como do Centro de Saúde, ou seja, ao nível dos cuidados de saúde primários. Uma nota que hoje assinalamos em simultâneo com a retoma do Centro Sénior da Ruda dos Vinhos e que amanhã será assinalada a retoma do Centro Sénior das Cardosas, o 5º aniversário da Unidade Móvel de Saúde. Portanto, será retomado também este serviço à população, numa área tão sensível como a área da saúde mental. A promoção da saúde e a prevenção da doença é uma aposta deste município. E deixar a nota que ontem retomamos, já foi falado pelo Sr. Presidente, as tardes com saúde aqui nas Cardosas, no âmbito do roteiro de proximidade. A temática foi a saúde mental, portanto, em relação a questões de isolamento e à solidão. E isto é o reflexo de 2 anos de pandemia que a todo nos assolou. São as principais notas que eu gostaria de partilhar com todos vós.
Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Vereadora. E dar a palavra agora ao Vereador João Pedro Rodrigues, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes colegas vereadores na sua pessoa. Cumprimentar também aqui o Sr. Presidente da Junta de Cardosas. Cumprimentar também o restante Executivo da Junta de Freguesia e cumprimentar igualmente aqui o anfitrião, o Sr. Presidente do Clube das Cardosas, a cedência deste espaço, como já foi aqui enaltecido pelo Sr. Presidente da Câmara. E cumprimentar também, não menos importante, o público presente e os técnicos. E dentro dos técnicos há hoje aqui, como o Sr. Presidente também já disse, um grupo de técnicos especiais, que são aqueles que permitem que neste momento, e estava a ver há segundos, mais de 80 pessoas estejam a ver em direto a reunião de Câmara transmitida pelo Facebook. Portanto, um obrigado a vocês, porque sem vocês isto não teria sido possível. Isto vai muito ao encontro daquilo que os vereadores do PSD têm dito relativamente a 2 pontos, que realmente é preciso tentar inovar, e isto foi inovar, é preciso tentar descentralizar as reuniões de Câmara e é preciso tentar fazer com que as reuniões de Câmara sejam mais atrativas, para que cheguem a mais pessoas e para que sejam, no fundo, aquilo que realmente interessa que sejam públicas, sejam participadas e que sejam para as pessoas e pelas pessoas. Portanto, nesse aspecto, um bem-aja à Câmara Municipal que andou bem nesta medida e que esperamos entendemos que esta transmissão é uma forma de dinamizar as reuniões de Câmara e entendemos que esta dinamização deve continuar. Enaltecer também o facto, como também já foi dito, do roteiro da proximidade que ocorreu no dia de ontem e no dia de hoje. Ontem numa vertente mais desportiva e de bem-estar e hoje numa vertente de contacto direto, quer com instituições, quer com empresas da Ruda e de Cardosas, culminando aqui com a reunião de Câmara em Cardosas. O PSD, dentro daquilo que foi o programa que apresentou às eleições no passado mês de setembro, tinha no seu programa eleitoral um projeto que era o Sempre Consigo, e que era isto mesmo, ou seja, o PSD queria, antes de mais, promover a deslocação do Presidente de Câmara e dos vereadores, pelo menos uma vez por mês, a cada uma das freguesias, e, portanto, achamos que este é o caminho dos vereadores e do Presidente de Câmara se dirigirem à população e não a população se dirigir à Câmara Municipal. Entendemos que esta é a nossa forma de estar e achamos que esta é uma oposição que fazemos de forma construtiva, dando contributos efetivos, e se efetivamente este nosso programa ou esta nossa ideia, com outro nome, é uma ideia boa e pode ser aproveitada e melhorada, esse é o nosso foco e esse é aquilo que é o nosso principal objetivo. Também porque estamos numa associação carismática, uma associação que realmente está na moda pela vida que tem tido e pelo dinamismo que tem tido nos últimos tempos, queríamos também aqui relançar um tema que já tínhamos falado, salvo erro, há um mês, que tem a ver com a questão da carta desportiva e tem a ver com a questão da diferenciação que os vereadores do PSD entendem que deve haver entre carta desportiva e carta associativa no Conselho. Nesse sentido, os vereadores do PSD queriam apresentar uma recomendação, não sei se podes passar, que no fundo é tão somente isto, e passo desde já a ler. Proposta de recomendação de criação de uma carta associativa do Conselho. Considerando que o movimento associativo é uma pedra basilar do Conselho da Ruda dos Vinhos e do desenvolvimento das várias localidades do Conselho, considerando que o movimento associativo do Conselho é responsável por grande parte dos eventos recreativos e culturais existentes no Conselho, considerando que a maioria das associações do Conselho têm mais atividades culturais e recreativas do que atividades desportivas, considerando que a inserção de todo o movimento associativo na Carta Desportiva do Conselho é redutor, considerando que existem dezenas de associações legalmente constituídas, ativas e com órgãos sociais eleitos no Conselho da Ruda dos Vinhos, considerando a recente criação do portal do associativismo, que necessita de ser construído e desenvolvido para melhor planificar as atividades das várias associações e para apoiá-las na captação de apoios e na disponibilização de informação relevante, considerando as obrigações e responsabilidades que atualmente são assumidas pelos dirigentes associativos e pelo reconhecimento que merecem da Câmara Municipal e a Ruda dos Vinhos, considerando que o município da Ruda dos Vinhos deve definir qual o caminho para o associativismo no Conselho a longo prazo,
entendemos e propomos que a Câmara Municipal delibere aprovar a seguinte recomendação: constituir um grupo de trabalho para pensar o movimento associativo em Arruda a longo prazo e elaborar uma carta associativa do Conselho definindo objetivos a 3 níveis: 1. Cultura, 2. Bem-estar, 3. Associativismo. Arruda dos Vinhos, 4 de abril de 2022. Os vereadores João Pedro Cavaco e João Rodrigues. Palavra ao vereador João Pedro Cavaco, por favor. Muito boa noite, Sr. Presidente, boa noite aos restantes vereadores e boa noite a todos os que estão aqui a assistir e estão a assistir também online. Antes de mais, como o João já referiu, queria congratular esta iniciativa e o que tem decorrido desde ontem aqui na freguesia de Cardosas. Achamos que é mesmo importante e, nesse sentido, refletindo um bocadinho aquilo que é a nossa visão dos vereadores do PSD para a freguesia de Cardosas, foi proposto pelos vereadores do PSD que constasse na SGOP e no orçamento para 2022 a requalificação do Largo Humberto Delgado, e em Assembleia de Freguesia foi também proposto pelos deputados do PSD a recuperação e manutenção da estrutura do moinho, que se encontra a precisar dessa requalificação, e a recuperação do campo de futebol e a limpeza do espaço permanente para a prática desportiva de todos. Nesse sentido, queríamos saber qual é que é a pretensão para estas obras, para serem realizadas ou não, os prazos e as prioridades que a Câmara pretende dar às mesmas, sendo que achamos que são obras importantes para a freguesia. Também em relação a outro tema que também afeta muito a freguesia de Cardosas, é a questão da ETAR, das obras da ETAR da Arruda dos Vinhos, saber em que situação é que se encontra a questão do concurso, e depois também em relação à última reunião de Câmara, saber como é que foi a reunião do dia 28 da revisão do PDM, e que entidades estiveram presentes, qual a abertura face à proposta apresentada e qual é que vai ser o próximo passo previsto, se haverá outra nova reunião, como é que se procederá agora os próximos passos relativos à revisão do PDM. Era só isso. Obrigado. Obrigado. Palavra ao Sr. Vereador, ao Vice-Presidente Carlos Alves. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar-vos aos que estão aqui presentes hoje, mas também estão em casa na pessoa do Sr. Presidente. Alguns agradecimentos prévios antes das notas que vos quero transmitir. Primeiro, se calhar, começar pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, agradecer-lhe as palavras que dirigiu ao Executivo e dizer-lhe da nossa intenção de continuar a estar disponíveis também para a Freguesia de Cardosas, bem como para todas as outras. Depois, agradecer a todos os que tornaram possível este anseio que era ter esta transmissão daquilo que são estes momentos importantes de democracia, que são as reuniões de Câmara. E também agradecer terem-nos recebido nesta grande coletividade para darmos precisamente início aqui hoje a essa intenção que já era antiga. Uma intenção que é antiga e que, no fundo, espelha aquilo que é a vontade deste município de ter uma democracia de qualidade e ativa e participativa e crítica, e isso é entendimento deste município que se consegue por esta proximidade que está aqui hoje, mas que também já esteve ontem aqui e esta tarde nas visitas que fizemos por esta freguesia, um pouco que é o apanágio daquilo que é uma prática comum e constante do nosso município e do nosso executivo. Em relação às notas que queria deixar aqui, elas têm aqui um aspecto triádico, que são áreas nevrálgicas para o nosso concelho, pelo menos é o nosso entendimento, e passam pela educação, cultura e turismo. São notas que visam dar a radiografia daquilo que têm sido atividades que decorreram recentemente, mas daquilo que também são projetos que irão ser desenvolvidos no futuro. Uma nota acerca da continuação na aposta nas refeições das nossas crianças nos centros escolares através de refeições biológicas. Foi efetuada uma avaliação recentemente e a avaliação foi positiva, portanto, estando em sintonia e em consonância com aquilo que é um desejo de levar por diante esta
consolidação da qualidade nos nossos centros escolares no que diz respeito às refeições e na aposta no biológico. Depois também a presença numa Assembleia Municipal da Rota Histórica das Linhas de Torres do município, e isto é muito importante porque a Rota Histórica das Linhas de Torres é uma rota que é uma alavanca muito importante naquilo que é a aposta do município numa área que é fundamental, que é o nosso turismo. Deixar aqui nota dessa participação. Na educação, também uma participação que é muito relevante, porque é a nível da Comunidade Intermunicipal do Oeste dos OI Games. Para quem não sabe, são relevantes ou são muito importantes porque, no fundo, permitem combater o insucesso escolar, nomeadamente por uma vertente que é a promoção da prática desportiva, que também é muito relevante para o nosso concelho. Depois, uma boa notícia, a nível da educação, naquilo que é o Concurso Nacional de Leitura, o nosso concelho conseguiu uma proeza que é assinalável, que é termos 3 finalistas nesta fase final intermunicipal que irá ser realizada em Alenquer, e acho que é uma boa notícia e que, no fundo, permite perceber a qualidade do ensino e da educação no nosso concelho. Depois, uma nota também importante e que também é um projeto de futuro e que já teve agora início, que é a Carta Educativa e a revisão da Carta Educativa. Uma Carta Educativa de segunda geração e que teve agora o seu início com uma reunião ao nível da comunidade intermunicipal onde o município esteve presente e que, no fundo, também tem a possibilidade de ter uma colaboração muito importante a nível académico com o ISCSP. Mais do que uma cartografia, que era aquilo que a Carta Educativa atual é do seu património, esta Carta Educativa segunda geração permite-nos ir mais além com a colaboração da própria comunidade intermunicipal, que acaba por ser um chapéu que vai albergar aquilo que é a nossa especificidade local, mas também uma estratégia a nível de toda a comunidade do Oeste. Dito isto, este é um ponto importante da revisão desta Carta Educativa, que foi vindo a ser monitorizado internamente, mas que necessitava desta revisão, que aliás está a ser iniciada também nos outros municípios do Oeste, e é a nossa intenção também fazer o mesmo ao nível da Carta Desportiva. A Carta Desportiva acaba por ser, já falámos nisso noutras ocasiões e noutros fóruns, um pouco redutora essa designação e enganadora, porque no fundo alberga e está plasmada na sua estrutura também a parte cultural e recreativa, e dizê-la Carta Desportiva à partida pode ser erróneo e enganador no sentido de nos levar à convicção que só essa vertente é que é privilegiada, o que não é verdade, mas ela está a ser preparada e, aliás, está em sintonia com outras medidas, nomeadamente o facto de que o portal do associativismo já está online neste momento. Aliás, podem, quem tiver curiosidade, visitar naquele ecrã que têm ali, que pode ser consultado neste momento, e que apelo para a participação de todos, porque ele está a ser construído, vai ser construído, é um projeto sempre que exige de uma forma orgânica a participação de todas as associações, todas as coletividades, no sentido de inventariar aquilo que são as próprias agendas dessas associações. Portanto, façam-nos chegar essa informação para fazermos o espelho daquilo que são as atividades de todas as coletividades. Em relação a isso, também dizer que o movimento associativo é pujante e é alvo daquilo que é a nossa interação em termos municipais, e amanhã irá existir uma reunião no auditório municipal, precisamente para discutirmos às 8h30, e penso que já foram enviadas as convocatórias, para discutirmos aquilo que são os momentos culturais, desportivos e recreativos das nossas festas concelhias, que estão agora a desconfinar e que têm uma participação muito importante das coletividades. Para avançar também, dar nota daquilo que é algo muito importante, e volto a agradecer também a esta coletividade, ao Clube Desportivo e Recreativo das Cardosas. Houve aqui um momento cultural de cultura descentralizada muito relevante, com sala cheia, com a participação da Orquestra de Vialonga, e tudo isso, mais uma vez, só foi possível pelo envolvimento de muita gente, nomeadamente para vencer aquilo que são as dificuldades, nomeadamente técnicas da descentralização, e que acho que essa noite a todos orgulhou. Também algo que é muito importante na educação são a validação das certificações e qualificações e que foram alvo de uma atualização no site do Conselho. Pedir também a vossa colaboração para o inquérito do Acasa, no sentido de darmos um serviço cada vez de maior qualidade do nosso Conselho.
Dizer também que o Orçamento Participativo Jovem terminou e que há a registrar a participação de 4 projetos. E depois só dizer 2 coisas finais, Sr. Presidente, se me permite, que é a agenda cultural do Centro Cultural do Morgado, que mais uma vez aposta na descentralização, na inclusão e na diversidade, e deixar aqui o convite à participação, e algo muito importante, em sintonia também com os centros de convívio sénior, que é a nossa Universidade das Gerações, que reabriu e que é um somatório de vontades e que dá mais valor àquilo que é o envelhecimento ativo e que está novamente de portas abertas para todos. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Palavra à vereadora Ruth, por favor. Ora então, muito boa noite a todos. Na pessoa do Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham em casa. Dar uma palavra de agradecimento e congratulação também a Gustavo Eiffel, que aqui está. É um prazer poder contar convosco e com o vosso trabalho também. E também, não só à Junta de Freguesia, mas à coletividade das Cardosas, que é sempre um gosto virmos aqui e trabalharmos convosco. Dar uma palavra de agradecimento, reconhecimento ao Sr. Presidente. Já trabalho consigo há mais de 8 anos e aquilo que realmente que nos caracteriza e que nos vem marcando ao longo de todos os executivos é pela nossa preocupação da proximidade e pela descentralização, quer da proximidade com todos os nossos arrodenses, quer em termos de trabalho, quer em termos de convívio, quer em termos de crescimento. Não é só de hoje, nem é para amanhã, já é desde o ontem, e o ontem já é há mais de 8 anos. E depois vou ser muito conciso e queria apenas dar 2 notas da área da Proteção Civil relativamente aqui à freguesia de Cardosas. Como vocês sabem, em fevereiro tivemos aqui a intervenção da Brigada de Sapadores da Oeste CIM, da Comunidade Intermunicipal, da qual a Ruda dos Vinhos faz parte, e nós estivemos a fazer este trabalho de limpeza de mato e desramação dos espaços florestais definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios da Ruda dos Vinhos, numa faixa lateral do terreno junto à rede viária, e fizemos um trabalho de mais de 2 hectares nesta freguesia de Cardosas. Acho que fizemos um bom trabalho e aquilo que nós pedimos sempre é que a Oeste nos mande mais tempo estes chapadores, porque realmente em pouco tempo fizemos um excelente trabalho. E depois dar nota para quem é proprietário de propriedades privadas e que possam ter encontrado nos vossos terrenos armadilhas. Nós fizemos um aviso, um edital que foi publicado já há algum tempo. Este trabalho é no âmbito de um projeto de estratégia de prevenção e controle da vespa velutina na região do Oeste, e nós fizemos a colocação de 7 armadilhas na freguesia das Cardosas. Portanto, se por acaso for nos vossos terrenos ou nos terrenos de alguém vizinho, estas 7 armadilhas irão ser controladas por nós, município, e irão ser também depois retiradas no final, ok? Pronto, se alguém tiver alguma dúvida, poderão contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil da Ruda dos Vinhos e nós poderemos também explicar melhor. Sabemos também que houve aqui alguma intervenção na faixa de gestão de combustível, é alguma outra propriedade privada, mas foi no âmbito da entidade que é a E-Redes. Portanto, não tem diretamente a ver com a Câmara nem com a Junta de Freguesia, é com a E-Redes, mas caso também tenha alguma dúvida, algum esclarecimento, nós estamos cá para tentar minimizar aqui algum constrangimento que tenha existido nesta estreita relação também que temos com esta instituição. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado a todos pelas intervenções. No fundo, dar nota dessa atividade toda que aqui foi plasmada, e que agradeço aos vereadores e aos colegas todas as intervenções que vão manifestando, no fundo, esse sentimento de trabalho e de proximidade em comunidade. Gostaria de, se calhar, deixava a recomendação para final, para poder responder às questões que foram colocadas pelos seus vereadores. De todo modo, respondendo aqui ao seu vereador João Pedro Rodrigues, agradecendo as palavras que formulou no sentido de reconhecimento destas iniciativas do roteiro de proximidade, dizer só uma precisão terminológica e factual, que é, no fundo, a ideia que se diz que era do PSD. Não gosto, aqui a paternidade, eu tenho essa questão bem resolvida, creio eu, não gosto muito de puxar por isso, mas de todo modo dizer o seguinte: nós efetivamente, se bem me recordo e se a memória não me falha, o primeiro manifesto eleitoral a ser publicado a quando do processo eleitoral para as eleições autárquicas de 2021 foi mesmo do Partido Socialista, e nesse manifesto eleitoral já lá estava o roteiro de proximidade, e portanto, se houve alguém que se inspirou, e bem,
em ideias que viu publicadas foi o PSD em relação ao PS e não o oposto. Eu queria que ficasse isso bem claro para que não houvesse dúvidas. Isso é matéria factual e, portanto, não merece sequer discussão nem controvérsia. Mas, de todo modo, fico satisfeito por verificar que esta é uma iniciativa que os seus vereadores, no fundo, valorizaram e foi também com muito gosto que vos recebemos hoje neste roteiro de proximidade que fizemos durante o dia de hoje. Dizer também que, no que diz respeito à questão colocada pelo Sr. Vereador João Pedro Cavaco, no fundo temos aqui várias questões. Eu iria começar, se calhar, por responder em relação à ETAR e ao PDM. Relativamente à questão da ETAR da Ruda dos Vinhos, efetivamente daquilo que posso transmitir após conferência com a Administração das Águas do Tejo Atlântico, é que a ERSAR solicitou alguns esclarecimentos às águas do Tejo Atlântico. Esses esclarecimentos já foram respondidos por parte das águas do Tejo Atlântico e é convicção da empresa que, enfim, durante o primeiro semestre, eu diria talvez até ao final de maio, que se consiga lançar esse concurso, tendo em vista a empreitada da obra de requalificação da ETAR da Ruda dos Vinhos. No que diz respeito à questão da revisão do PDM, efetivamente os próximos passos, nós tivemos a reunião no dia 28 de março da Comissão Consultiva, tivemos 21 entidades presentes e participantes na reunião, uns presentes fisicamente e outros presentes remotamente através de videoconferência. O que ficou estabelecido é que efetivamente foi concedido um prazo pela CCDR para que as entidades todas se pronunciassem até ao próximo dia 30 de setembro sobre a proposta de revisão do PDM apresentado pelo município e que a segunda reunião da Comissão Consultiva ficou logo marcada nesse dia para o próximo dia 14 de outubro. Infelizmente não foi com a celeridade que nós gostaríamos que o processo decorresse, porque efetivamente, segundo nos foi transmitido pelo Dr. Carlos Pina, presente em representação da CCDR-LVT, existem neste momento um conjunto muito significativo de municípios que estão com os processos de revisão mais ou menos na mesma fase que o nosso e, portanto, isso atrasa todos os processos, o que significa que, efetivamente, não vamos conseguir fazer um novo inquérito público como gostaríamos entre o final do verão e o início do outono. Provavelmente já vamos entrar pelo outono dentro com esse inquérito, talvez o inverno, mas de todo modo, enfim, é o timing que a CCDR neste momento pode apresentar para a revisão do PDM e nós temos que naturalmente cumprir essa determinação, até porque quem preside a Comissão Consultiva é a própria CCDR. Depois, no que diz respeito a algumas obras referidas, o Largo Humberto Delgado, depois que efetivamente não foi possível colocar na nossa proposta e naquilo que é a GOP e o Orçamento Municipal, portanto as grandes opções do plano e o Orçamento em vigor para 2022, essa intervenção é algo que estamos a trabalhar também em conjugação com a Junta de Freguesia de Cardosas, tentar ver um projeto que já se iniciou um estudo prévio, mas que ainda não tem projeto de execução, para poder lançar algum concurso, ou neste caso alguma obra, para alguns melhoramentos que nós temos previsto para o largo. Não consigo, portanto, pronunciar-me mais do que este horizonte do orçamento que estamos a executar, e eventualmente depois para o futuro essa terá que ser uma opção que temos que tomar em conjugação também com a Junta de Freguesia de Cardosas. No que diz respeito à recuperação do moinho, enfim, houve uma intervenção que foi feita o ano passado para melhorar algumas zonas que tínhamos identificado como estando a danificar o moinho e que agora haveria que dar um corpo a um trabalho mais de conceptual, isto é, nós estamos a trabalhar com uma astrónoma, portanto, no fundo, para perceber e para nos ajudar a desenvolver um projeto que a Junta de Freguesia de Cardosas tem para o moinho, que é o Haver Estrelas, portanto, e no fundo já foram feitos alguns trabalhos prévios e já algumas sessões públicas, inclusivamente aqui no moinho de Cardosas, e agora temos que continuar esse trabalho de consolidação técnica e de, eventualmente, candidatarmos a essa intervenção ou a esse projeto a fundos que possam, no fundo, alojar aqui um pequeno observatório também das estrelas, que é essa a intenção da Junta de Freguesia de Cardosas, com a qual, aliás, concordamos e que estamos firmemente empenhados também em que seja uma concretização. Depois, a questão do campo. Nós hoje tivemos a ocasião de visitar de manhã a Associação Caminhando, que está instalada na antiga escola primária de Cardosas. É curioso verificar que o projeto tem sido em crescendo, está consolidado neste momento, está muito perto da capacidade máxima, tem neste momento 18 crianças e a capacidade máxima serão as 20 crianças.
está prevista algumas intervenções que também foram solicitadas pelos próprios pais, no que diz respeito a melhorias nos sanitários, a melhorias também na zona de entrada e recepção dos alunos, que estamos a trabalhar, e naturalmente a manutenção do campo é também algo que nós vamos tentar enquadrar a breve prazo. Eu diria que até ao final do ano prevemos poder executar essa intervenção. Não consigo ainda garantir exatamente a data, mas essa matéria está prevista no nosso mapa de trabalhos e de articulação também aqui com a escola. No que diz respeito às questões, penso que de um modo geral respondi às questões que tinham sido colocadas. Fica pendente esta questão da proposta de recomendação, que agradecemos. Enfim, em contacto aqui com o vereador do Plou, com o vice-presidente Carlos Alves, eu diria que de alguma forma o vereador já respondeu àquilo que tinha para intervir nesta matéria. Eu diria que nós tivemos um trabalho difícil, exigente, que foi a Carta Desportiva, que talvez tenhamos errado apenas naquilo que foi o título da Carta, porque a Carta não é apenas desportiva, é uma Carta verdadeiramente associativa, porque ela tem o relato e o relatório sobre a atividade e a situação das diversas associações e coletividades. É certo que o movimento associativo no Conselho está vivo e bem vivo, e portanto ainda esta semana tivemos a oportunidade de apreciar o trabalho de uma associação no âmbito cultural, a Associação Cultura de Grau, que é mais uma associação que não está inventariada neste âmbito, mas que merece todo o nosso crédito, apreço e consideração, e portanto que deverá também ser enquadrada. E portanto aquilo que nós estamos a prever em breve é a revisão, que é natural que estes documentos tenham que ser revistos com alguma periodicidade, e portanto aquilo que estamos a prever de facto é avançar com a revisão da nossa Carta Desportiva, e talvez um dos aspectos a rever seja desde logo o próprio nome, e portanto penso que isso iria ao encontro dessa questão. Eu diria que esta recomendação é pertinente. Enfim, nós o que achamos é que não fará se calhar sentido fazer mais uma carta associativa. O que fará sentido é rever a Carta Desportiva e dar-lhe esse conteúdo, no fundo materializando aquilo que já é factual na própria Carta, e portanto parece-me que a recomendação, enfim, eu até poderia se calhar acolhê-la sem votação, se for esse o entendimento de todos, embora nos pareça que fará mais sentido haver uma revisão da Carta Desportiva, introduzindo naturalmente essas preocupações que são aqui manifestadas, ao invés de fazermos mais um instrumento paralelo àquele que já é a Carta Desportiva, porque há ali muito trabalho que se pode e deve aproveitar, melhorar e maximizar. E, portanto, se houver a disponibilidade dos seus vereadores no fundo, nós podermos acolher esta recomendação com esta nuance que efetivamente estamos a ponderar no processo de revisão da Carta Desportiva, enquadrar este tema, se calhar não seria necessário proceder à votação desta recomendação. Queres intervir, Carlos? Só uma pequena nota também que ficou por dizer, por questões de tempo, que é a construção que está a ser elaborada neste momento daquilo que é o Conselho Municipal da Cultura. Está a ser formado neste momento. Aliás, esta semana, os últimos 2 convites foram aceitos por um filho daqui da terra, também que reside aqui, o Nelson Quintino, e também o David Santos, que é o curador do Estado, que aceitaram os dois fazerem parte também deste Conselho Municipal da Cultura. E porquê é que este Conselho Municipal da Cultura é relevante para o que estamos a discutir? Precisamente pela vertente cultural que esta Carta também tem. E parece-nos que é de particular importância, uma vez que este Conselho Municipal da Cultura também integra de uma forma alargada coletividades e associações, levar para este fórum, que é um fórum de discussão de cultura por excelência, levar para esse fórum também esta questão da Carta, porque é daí que poderá surgir precisamente o input relevante, crítico e até inovador, tendo em consideração aquilo que são os participantes, de informações e de contributos para construir de uma forma renovada, porque é disso que se trata, de uma renovação de uma Carta cujo batismo, porventura, é enganador, mais do que outra coisa, porque há estratégias e redutor, porque há estratégicos também para essas atividades que são o espelho daquilo que é o associativismo no nosso Conselho. Eventualmente até poderão ser consideradas outras vertentes, nomeadamente o domínio social, que também, de alguma maneira, existe e está materializado no nosso associativismo nesta altura, e é por isso que este Conselho Municipal da Cultura pode e deve e vai ser também essa task force relevante para a construção
e renovação desta Carta do Associativismo para o nosso Conselho. Muito bem, não sei se o vereador se pretende manter a recomendação tal como está ou se aceita esta nossa sugestão. Sr. Presidente, relativamente à recomendação, eu acho que fica por demais evidente que a recomendação faz sentido, que no ponto geral estamos todos de acordo. Chamar grupo de trabalho, ou chamar um conselho, ou chamar uma comissão, quer dizer, eu acho que essa questão não é realmente a questão mais relevante. Há realmente uma questão relevante que é, e tomo boa nota quer dizer, é um tema que me é caro, temos falado nisto várias vezes. Eu já por mais do que uma vez, até de uma forma se calhar às vezes irónica, tenho dito que a Carta Desportiva está obsoleta, não porque não seja um instrumento de qualidade, mas porque é um instrumento que começou a ser construído em 2016. Portanto, foi tendo por base a época e até os termos que são utilizados, época desportiva 2016-2017, até os termos utilizados não fazem sentido para aquilo que é a realidade da grande maioria das associações que temos no nosso Conselho. A Carta começa a ser feita tendo em conta 16-17 e acaba com uma conclusão que refere uma parte de 2020 relativamente à primeira fase da pandemia. E quer dizer, e tem vários eixos estratégicos, sendo que apenas um é direcionado ao associativismo tout-court, ao associativismo cultural, recreativo, de bem-estar, que é a base do associativismo em Arruda, é a nossa situação, é o que temos. Bom é que nós consigamos, no fundo, redirecionar aquilo que temos e exponenciar o melhor que temos. Portanto, eu acho que a Carta Desportiva deve realmente ser revista. No entanto, entendemos que faz de todo o sentido que seja a Carta Desportiva a ser inserida numa Carta do Associativismo e não uma Carta do Associativismo que é mais abrangente ser melhorada numa Carta Desportiva. E a questão não é só de nomenclatura, porque se virmos todo o texto é feito para a atividade desportiva, para as instalações desportivas, quem é que, no fundo até a ficha técnica que é feita no final das instalações são todas elas desportivas, ou seja, não é esse o target daquela carta, não é o associativismo no geral, é realmente o desporto. E entendemos, como já dissemos anteriormente, que faz todo o sentido termos uma verdadeira carta do associativismo do nosso Conselho, com um cariz marcadamente cultural, como o Sr. Vice-Presidente disse agora muito bem, ainda bem que estamos a dar esse espaço relativamente ao Conselho da Cultura. E realmente faz todo sentido haver também uma área mais ampla de bem-estar que mete dentro desta área não só a questão de recreativa propriamente dita, mas também o tipo de atividades que aconteceu ontem à tarde nesta sala, que é a formação de saúde, e também uma parte desportiva que deve também ser inserida. Portanto, entendemos que faz muito mais sentido esta nossa recomendação. E quer dizer, e acho que estão de acordo, acho que temos todas as pessoas que interviram sobre este ponto, todos os vereadores, estão de acordo que faz realmente falta haver uma carta que defina o que é o associativismo no Conselho. E, portanto, nós achamos que faz todo sentido manter a recomendação. Tal como está? Tal como está, ou revendo a questão do grupo de trabalho, porque se o grupo de trabalho é substituído ou seja, no ponto A da recomendação está a constituir um grupo de trabalho para pensar o movimento associativo em Arruda. Os vereadores do PSD não sabiam desta intenção tão avançada de, no fundo, este Conselho da Cultura abranger este grupo de trabalho, no fundo, fazer as mesmas coisas. Sabíamos que iria existir, não sabíamos qual era o âmbito mais concreto do mesmo. Portanto, se realmente este Conselho da Cultura abrange este âmbito que estava aqui do grupo de trabalho, porque também já há um Conselho Municipal do Associativismo, então podemos perceber que esta linha A possa não fazer sentido existindo o Conselho do Associativismo e o Conselho da Cultura. Agora, relativamente à elaboração da carta associativa do Conselho, entendemos que são coisas completamente diferentes e esta sim é relevante, é abrangente e está de acordo com o nosso Conselho. Não sei se os colegas querem pronunciar sobre isso. Da minha parte, entendo que o que podemos fazer é maximizar as coisas e melhorar aquilo que já existe, até porque está essa disponibilidade prévia e já estava previsto que assim pudesse acontecer, ou seja, no âmbito da revisão da Carta Desportiva, e até para aproveitar todo o trabalho que já está feito e que pode ser melhorado eventualmente,
fará sentido colocar as questões do associativismo, que também prezamos muito, aliás, prova disso mesmo é todo o apoio e o contributo que temos dado, e não só isso, estamos em plena fase em que as associações podem candidatar a um apoio regular da atividade no âmbito da Carta Desportiva, Estratégico 5, até ao final do mês de abril, e portanto se há executivo que tem pugnado pela defesa e pela valorização do movimento associativo, e a prova disso é que cada vez mais temos mais associações de diversas valências e atividades que estão a se ingrar, ainda dei há pouco um exemplo claro de uma, portanto parece-me que achamos que efetivamente poder-se-ia aproveitar a revisão da Carta Desportiva e fazer esse trabalho, até aproveitando aquilo que é o trabalho do Conselho Municipal de Cultura e de outros conselhos que estão também, e de outros fóruns que estão a ser trabalhados também nessa matéria. Portanto, parece-nos que será duplicação desnecessária haver mais uma carta associativa a juntar a uma carta desportiva, e portanto até porque se diz aqui que se vão ter 3 níveis, cultura, bem-estar e desporto, parece-me que ao fim e ao cabo não iria existir uma carta desportiva e uma carta associativa. Antes havia uma carta associativa com estas matérias e, portanto, parece-nos que vai ao encontro daquilo que é a nossa filosofia, daquilo que é o nosso pensar sobre esta matéria. Portanto, enfim, se a recomendação, não sei se os colegas querem opinar sobre esta matéria, mas eu diria que o que nos faz sentido é a revisão da Carta Desportiva, com as premissas que falei, naturalmente reconhecendo que efetivamente é uma matéria que queremos trabalhar e que vamos trabalhar com certeza. Não sei se há alguma questão, se não podemos colocar então a votação da recomendação, eu iria perguntar quem vota contra, quem se abstém. A recomendação é rejeitada com 5 votos contra e 2 a favor. Muito bem. Chegamos ao fim do período antes da ordem do dia, passamos então para os pontos da ordem de trabalhos. Eu diria que temos aqui uma ordem de trabalhos ainda com alguma extensão, são 21 pontos, vamos procurar tentar ser bastante eficazes. A ata é o ponto número 1, é a ata da reunião anterior, dia 21 de março. A ata foi distribuída em devido tempo aos colegas, com certeza que me vão poupar à respectiva leitura, e eu iria perguntar se podemos passar já imediatamente à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto número 1 da ordem de trabalhos. Muito bem, o ponto seguinte, o ponto 2 da ordem de trabalhos, é, no fundo, o reativar do protocolo de colaboração entre o município da Ruda dos Vinhos e o Clube Desportivo, Recreativo e Cultural de Cardosas, precisamente tendo em vista aquilo que se vai iniciar amanhã, que é a reabertura da atividade do Centro de Convívio Sénior, que está instalado, como sabem, aqui nas instalações do Clube de Cardosas. Dizer também que, efetivamente, esta aposta na reativação destes centros de convívio faz parte daquilo que é o roteiro para o desconfinamento, como já foi dito pela Sra. Vereadora, e também anunciar aqui que estamos a trabalhar, juntamente com a Junta de Freguesia de Cardosas, e havemos também de trabalhar esta matéria com o clube, no sentido de desenvolver algo que é, parece-me, absolutamente inovador e pioneiro, talvez, na região e no país, e que nos parece que é muito relevante no âmbito do Estatuto do Cuidador Informal, isto é, nós criarmos aqui, com estes recursos, que vamos naturalmente ter que apetrechar estas instalações, de um laboratório ou de um centro de formação para o cuidador informal, permitindo aqui que um doutorando, portanto um aluno de doutoramento da ESEL, que possa fazer aqui o seu trabalho também académico e que possa, no fundo, caracterizar e mapear os cuidadores informais do nosso concelho e que possa, mais do que isso, não só mapear e no fundo, diagnosticar, fazer também intervenção comunitária no sentido de dar formação não só aos profissionais, mas também aos próprios cuidadores informais e, portanto, este Centro de Convívio Sénior e aqui os recursos da Freguesia de Cardosas, nomeadamente aqui no clube, serão certamente pioneiros para permitir que mais esta valência, mais esta mais-valia para a comunidade possa ser instalada em benefício também daquilo que são o trabalho de pessoas que são os cuidadores informais e que muitas vezes precisam desse suporte e que o município também tem essa agenda, aliás, reconhecida pela Associação dos Cuidadores Informais, de continuar a trabalhar sempre ao serviço das pessoas e, nomeadamente, ao serviço dos cuidadores informais nesta matéria. Basicamente é isto. Não sei, Carla, se queres dar algum acrescento. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre esta matéria.
Sr. Vereador, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pequena nota que saudamos, mais uma vez. Estou a concordar muito consigo nesta reunião. Isso é bom sinal. Não sei se é. Acho que neste caso em concreto, mais uma vez, tem a ver com uma proposta, pronto, que entendemos que faz todo sentido, que é nas reuniões descentralizadas achamos que faz todo sentido que os pontos que têm a ver com as freguesias onde estamos, que sejam votados em primeiro lugar. Esta foi uma proposta que os vereadores do PSD fizeram na altura em que se estava a discutir e a aprovar a alteração do regimento das reuniões da Câmara Municipal. Infelizmente, a proposta foi chumbada pelos restantes vereadores, mas damos os parabéns porque realmente, embora tenha sido chumbada, está a ser aplicada, que é, em primeiro lugar, serem votados os pontos de interesse para a freguesia, no fundo, valorizando, ou seja, discriminando positivamente os pontos da freguesia de Cardosas, neste caso em particular, porque estamos em Cardosas, e se estivéssemos em Santiago, valorizar os pontos de Santiago e nas outras freguesias da mesma situação. Relativamente ao ponto em concreto da abertura do Centro Convívio Sénior, este assunto foi abordado numa reunião numa reunião de Câmara anterior, que seria necessário haver obras, no fundo, relacionadas com o facto do Centro Convívio Sénior ter ficado fechado perto de 2 anos, ou mesmo 2 anos, e, portanto, teriam que ser realizadas obras de melhoramento ou de restauro do espaço. No fundo, era para percebermos um bocadinho que obras é que foram realizadas para a abertura do Centro Convívio Sénior, qual o custo das mesmas e, no fundo, quem com os referidos custos que essas obras tiveram. Muito obrigado. Muito obrigado. Respondendo à questão, no fundo, estas obras foram realizadas pelo Serviço do Estaleiro Municipal, neste caso do COM, Centro Operacional Municipal, através da DOAQV. No fundo, as obras trataram-se de grandes limpezas, de reparações, nomeadamente das umidades, pinturas e, sobretudo, nas casas de banho, onde precisavam de mais intervenção. Naturalmente, o custo é internalizado, não tenho aqui análise da contabilidade dos custos, mas posso dizer que foram custos internalizados de acordo com aquilo que são as intervenções de administração direta, ou seja, não tivemos que recorrer à prestação de serviço externo para poder fazer as obras necessárias para o rearranque desta iniciativa dos Centros de Convívio Sénior. Se não houver mais nenhuma questão, posso colocar então à votação este ponto número 2 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalhos. Seguidamente, portanto, temos o ponto 3º da ordem de trabalhos. O ponto 3 da ordem de trabalhos diz respeito a uma proposta que visa, no fundo, a possibilidade de nós podermos fazer aqui a isenção das tarifas fixas de água, tarifas fixas de drenagem de águas residuais e tarifas fixas de recolha de RSUs, portanto, de resíduos sólidos urbanos, às famílias e aos agregados familiares que tenham acolhido nas suas casas pessoas oriundas do conflito da Ucrânia, portanto refugiadas no âmbito da intervenção militar que a Rússia está a fazer em solo ucraniano e, portanto, no fundo é aqui também uma forma do município poder dar um sinal de estímulo, de incentivo e de apoio às famílias que, de uma forma também abnegada, solidária e fraterna, estão a acolher nos seus lares e nas suas casas os cidadãos que estão neste momento a passar por períodos de aflição nas suas vidas, nomeadamente em situações de refugiados. E, portanto, basicamente o que está a prever é a isenção destas tarifas, como referi. No fundo, estamos a falar de cerca de mais ou menos 9 euros mensais de isenção destas tarifas que será o aplicável durante 3 meses, com possibilidade de eventual renovação. Terá que haver um requerimento a solicitar este pedido de apoio, digamos assim, ou esta isenção, melhor dizendo, e esse pedido de isenção depois será avaliado pelos serviços técnicos competentes e, nomeadamente, tem que haver um parecer prévio favorável por parte do CLAIM, que é o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, que é o serviço municipal que, como disse a Sra. Vereadora no PAOD, está neste momento com este processo dos refugiados em mãos. Portanto, basicamente é isto. Não sei, vereador, se queres dar algum acrescento, mas basicamente parece-me que é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto.
Sim, força. Só deixar aqui, portanto, nota que neste momento as pessoas, portanto, deslocadas da guerra, portanto, da Ucrânia, estão todas em famílias acolhedoras, portanto, não temos ninguém em acolhimento coletivo. E, portanto, na minha opinião, faz todo o sentido esta colaboração por parte do município, é mais uma ação no sentido de dar e reconhecer a disponibilidade das famílias arrodenses em acolher estas pessoas deslocadas da Ucrânia. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção, pedido de esclarecimentos, creio que não, podemos colocar à votação. Questiono assim, quanto ao ponto 3, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 3º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 4 da ordem de trabalhos, diz respeito ao projeto de regulamento do cartão do cidadão nascer arrodense. No fundo, este projeto de regulamento que aqui está presente para deliberação sobre o ponto 4 da ordem de trabalhos de hoje, no fundo visa criar também mais um incentivo à questão da natalidade ou do apoio à natalidade. No fundo, no âmbito do Plano Nacional de Vacinação, como sabemos, a vacina do rotavírus está fora do Plano Nacional de Vacinação e, portanto, é exigente para as famílias, sobretudo durante o primeiro ano de vida, o custeio da aquisição desta vacina e a toma desta vacina e, portanto, este regulamento o que visa é, sobretudo, apoiar os cidadãos e as famílias que tenham, portanto, filhos com menos de 1 ano de idade durante o primeiro ano de vida a poder beneficiar deste apoio para a aquisição da vacina contra o rotavírus, naturalmente em estabelecimentos que tenham sede no nosso concelho, portanto também incentivando aqui a economia local e basicamente, no fundo, é também uma iniciativa que se vai juntar a outras iniciativas já existentes, como o Projeto de Esperança e outros que nós já temos no nosso quadro e no nosso rol de programas sociais de apoio, e também se vem juntar a um outro projeto que é o Oeste Mais Grávida, através da Cima Oeste, em que temos um apoio também através da Corine de Farm para o apoio naquilo que são materiais de apoio no âmbito da puericultura e bens dessa necessidade de bens que permitam também a higienização e tudo isso, e produtos de beleza. Depois temos ainda o apoio das juntas de freguesia, como disse aqui o Sr. Presidente da Junta de Cardosas. A Junta de Freguesia de Cardosas também tem um programa nessa medida e este programa será também complementar àquilo que é o trabalho que as juntas de freguesia estão a fazer também nesse segmento e, portanto, o regulamento visa, sobretudo, estas 3 dimensões que acabo de referir. Não sei, Carla, se queres acrescentar alguma questão que entendas por conveniente. Só deixar aqui o apontamento que, de facto, na saúde as vacinas salvam vidas e que o município tem como preocupação a prevenção da doença e a promoção da saúde e, entre todas outras medidas que o município tem em curso, esta é mais uma medida destinada a todas as crianças do concelho. Okay. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos aqui uma questão relacionada com a nomenclatura que tem a ver com o seguinte: a questão do nome do projeto ser cartão do cidadão não poderá trazer alguns problemas face ao nome. Não sei se essa questão foi vista junto do Departamento Jurídico pelo facto de ser cartão do cidadão, o cartão do cidadão ser uma coisa identificada e saber-se claramente do que é que se trata. Muito obrigado, Sr. Vereador. O nosso Gabinete Jurídico fez a análise do regulamento antes da submissão para deliberação na reunião de Câmara, não apontou essa questão e, portanto, em nosso entender, reunirá condições para poder passar à fase da votação. No entanto, se houver ainda da consulta pública resultar alguma recomendação da AMA ou de outra autoridade competente sobre esta matéria, naturalmente depois ainda, antes da aprovação final na Assembleia Municipal, teremos condições para eventualmente corrigir, mas essa chamada de atenção não foi feita pelo nosso Gabinete Jurídico. Não sei se há mais alguma questão. Se não houver mais nenhuma questão, poderemos então avançar para a votação e eu questiono assim, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalhos. O ponto 5 o ponto seguinte é o ponto 5 da ordem de trabalhos, melhor dizendo,
diz respeito ao projeto de regulamento do Programa de Entrega de Livros de Exercícios Gratuitos, o PLEG. No fundo, este programa é algo que também constava do manifesto eleitoral, que foi sufragado. Isto significa que nós tínhamos diagnosticado que efetivamente existia uma situação que era importante corrigir, isto é, no fundo, já existe um programa do Governo Central para a distribuição dos manuais escolares gratuitos, o programa MEGA, que já está em funcionamento há 3 anos letivos, se a memória não me falha, e, no fundo, nós verificámos que ainda existiam alguns agregados familiares que não conseguiam suportar o custo da aquisição dos livros de exercícios e, portanto, os livros de exercícios não são comparticipados pelo programa do Governo MEGA que referi. Portanto, neste sentido, a nossa proposta é que o município possa apresentar um programa que seja complementar, isto é, que possa financiar a aquisição dos livros de exercícios e disponibilizá-los gratuitamente às famílias que o requeiram, através de um processo de candidatura, como está aqui previsto no regulamento, e, portanto, basicamente tem que ver com essa medida de permitir também um acesso mais igual a este processo de educação, que deve ser, obviamente, tendencialmente gratuito e universal e não deixar ninguém para trás. E, portanto, dentro dessa lógica, a nossa intenção é que este regulamento, no fundo, passe na reunião de Câmara, vá à Assembleia Municipal de junho, em princípio. Ainda há tempo de, no arranque deste próximo ano letivo, que se iniciará em setembro deste ano de 2022, portanto, do ano letivo 22-23, possa ser uma realidade esta existência deste PLEG, portanto, deste programa de entrega de livros de exercícios gratuitos à nossa população e, portanto, basicamente, os critérios são, no fundo, a existência destes livros, que pode ser a entrega do livro físico ou do livro digital. Existe essa possibilidade através do regulamento e essa entrega é feita gratuitamente. Se for entrega física, é a entrega do livro. Se for a entrega digital, é através, naturalmente, do envio dos livros digitalmente, através dos meios ao dispor. Os alunos abrangidos por este programa são todos os alunos que frequentem as escolas do primeiro ciclo do agrupamento de escolas da Ruda dos Vinhos, portanto, de todo o Conselho da Ruda dos Vinhos. A atribuição, como referi, é mediante candidatura e no final do ano letivo os livros são devolvidos ao MAV, ao município da Ruda, que os pode reutilizar ou, se não for possível a sua reutilização, que os pode enviar também para promover a reciclagem num programa também que existe com o Banco Alimentar do Papel por Alimentos. Basicamente, enfim, em traços muito gerais, são estes os objetivos deste regulamento que visa criar precisamente este programa de entrega de livros de exercícios gratuitos e, portanto, não sei, Carlos, queres dar alguma complementariedade àquilo que é a intervenção inicial? Só 3 pequenas notas, muito ao de leve, nomeadamente um agradecimento que está dentro daquilo que foi a nossa intenção de ouvir o máximo de participações, no sentido de irmos ao encontro daquilo que são as necessidades que, no fundo, iriam ser ultrapassadas por este programa. E foi ouvido o Conselho Municipal da Educação e os encarregados de educação em geral, e essa audição permitiu-nos, entre outras coisas, ir além até do próprio manifesto eleitoral, que quando teve a intenção de levar e chamar-se esta responsabilidade de ir além daquilo que era a proposta da tutela ao nível dos manuais, acrescentando os livros de exercícios, na primeira versão a nossa intenção era de ofertá-los só a nível de um volume impresso. E fruto desta auscultação, ficámos a perceber, nomeadamente também por aquilo que foram as informações que o próprio agrupamento nos transmitiu, de que a versão online, fruto daquilo que é uma presença também muito mais efetiva de equipamentos tecnológicos, de computadores e de tablets nas escolas, fazia todo o sentido também fazer essa oferta em versão e-book, em versão virtual. E neste momento, este regulamento, que está aqui agora, já prevê essa situação. Portanto, aqui deixar aqui o agradecimento também para essa situação. Outra questão, também uma chamada de atenção para não gerar equívocos, uma vez que pode haver aqui um termo de comparação relativamente àquilo que são os manuais, e neste caso, como estamos a falar de livros de exercícios, que muitas vezes são realizados no próprio manual, no próprio livro de exercícios, não há nenhum tipo de penalização para os encarregados de educação
quando devolverem todos estes materiais. Portanto, aqui tem uma natureza completamente diferenciada daquilo que são os manuais convencionais, são livros de exercícios, portanto, salvaguarda-se essa situação de que não há nenhum tipo de penalização. Muito obrigado, Carlos. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Tínhamos duas questões. Tínhamos uma questão, esta ressalva era importante. Tínhamos essa nota que realmente a reutilização dos manuais, dos livros de atividades é uma questão relevante e tínhamos para questionar e agradecemos o esclarecimento. E louvamos também que esta proposta seja, quer dizer, tal como disse o Sr. Presidente, isto não... A paternidade das propostas não é relevante, mas também o PSD tinha feito esta proposta, de irmos mais além daquilo que era a questão dos manuais escolares, e ir à questão dos livros de atividades e estender a todos os estudantes de todas as freguesias, independentemente das questões financeiras, o que achamos que é um ponto de salutar e, portanto, uma boa medida. Muito bem, não sei se há alguma questão. Não havendo nenhuma questão, creio eu, podemos passar então à fase da votação deste ponto número 5 da ordem de trabalho. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 6 da ordem de trabalhos, diz respeito a uma alteração ao regulamento da ação social escolar. Esta alteração fundamentalmente prende-se com requisitos de natureza de desmaterialização processual, ou seja, tem que ver com alguns formulários que já não são em papel e, portanto, que carecia aqui desta atualização do regulamento para pronunciar essa matéria da desmaterialização processual. E, portanto, no fundo, basicamente tem a ver com isso, tem a ver com o escalão A, clarificar que o auxílio é direto ao encarregado de educação, e o escalão B, acreditado em cartão, o valor do apoio conceder, e, portanto, basicamente tem que ver com estas alterações, e aquilo também é, no fundo, a adaptação destes instrumentos regulamentares àquilo que é a lei em vigor, e, portanto, basicamente é essa alteração que está aqui em cima da mesa. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos genericamente com as alterações que são feitas, mas tendemos só a ter aqui alguma dúvida relativamente à eliminação do formulário em papel, porque uma coisa é já ser prática comum, outra coisa é retirá-la em termos de regulamento propriamente dito, porque poderá trazer problemas para pessoas que não tenham computador ou qualquer dispositivo para poder efetuar a candidatura, e aqui podemos pôr as questões não só em termos de questões financeiras, mas também questões de idade, porque pode haver encarregados de educação serem avós e não terem acesso ou não terem tanta facilidade com novas tecnologias, e, portanto, entendemos que esta situação fará todo o sentido ser acautelada, nomeadamente pelos serviços da Câmara Municipal, e, no fundo, fazer essa referência, que não havendo possibilidade do encarregado de educação fazer o formulário, ou preencher o formulário de candidatura, por não ter o meio acessível ou por não ter facilidade em aceder ao formulário digital, que seja feito, no fundo, e que seja referido no regulamento que esse serviço será prestado ou nas juntas de freguesia, e aqui estou a colocar, no fundo, a foice em seara alheia, ou nos próprios serviços da Câmara Municipal. Entendemos que era um complemento que fazia todo sentido e que preenchia todo o tipo de situações que pudessem ocorrer. Portanto, posso ajudar no esclarecimento dessa questão, tem que ver com o seguinte. Há uma especificidade que é a plataforma dos serviços de educação do município, corre paralelamente àquilo que são, no fundo, o software que existe na Câmara em termos de gestão documental, ou seja, há uma plataforma específica que gera, no fundo, os serviços de educação que são proporcionados pelo município, nas diversas áreas, desde a ação social escolar, aos transportes escolares, às refeições escolares, e, portanto, nessa medida, aquilo que acontece é que, efetivamente, existe a necessidade de comunicar com essa plataforma. E essa comunicação tem que ser feita eletronicamente. O que é que acontece aqui, neste caso em específico, e por isso é que não existe semelhante regra de abolição totalmente do formato de papel noutros serviços do município, porque precisamente a comunicação da gestão documental é diversificada desta, tem outro tipo de plataformas que não esta específica da educação, e, portanto, porque é que nós colocamos essa questão, e, nomeadamente, aquilo que posso garantir é que ninguém fica para trás com esta alteração. A pessoa, se não tiver condições de, em casa, através do preenchimento dos formulários online, fazer os pedidos que tem que fazer, nomeadamente em termos de ação social escolar ou outro transporte escolar, ou o que seja,
aquilo que tem que fazer é dirigir-se a um serviço do balcão único do município, seja na loja do cidadão em Ruda dos Vinhos, seja nos espaços do cidadão nas freguesias. E automaticamente, em vez da pessoa estar a preencher um formulário à mão, aquilo que vai acontecer é que o assistente administrativo que esteja a atender essa pessoa vai introduzir logo no sistema os dados e aquilo que são as necessidades das pessoas, sem necessidade de se estar a consumir papel, e portanto há uma introdução diretamente na plataforma pelo assistente administrativo que faz o atendimento ao município. E portanto não fará sentido prever o regulamento a possibilidade de entrega em papel, porque essa entrega neste momento está obsoleta, não existe, ou seja, existe logo uma entrada direta na plataforma através do assistente administrativo que faz o atendimento ao município. Eu penso que consegui responder à questão e com isto garanto que essas situações estão acauteladas em processo de atendimento diretamente com o assistente administrativo. Não sei se há mais alguma questão. Se não houver, podemos colocar então à votação este ponto número 6 da ordem de trabalhos. Eu iria questionar quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 6 da ordem de trabalhos. Não te canses, agradeço no fim. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 7º da ordem de trabalhos. É uma alteração ao regulamento do transporte escolar. Basicamente também esta alteração ao regulamento tem que ver com a atualização com base na desmaterialização processual que referi há pouco e que foi válido para o ponto anterior, também é válido para este, e basicamente também de conformidade com a lei em vigor. Basicamente são estes os motivos que levaram a esta alteração ao regulamento do transporte escolar. Não sei, Carlos, queres acrescentar alguma coisa? Basicamente é isto. Não sei se há alguma dúvida dos seus vereadores sobre este ponto, alguma questão que queiram colocar. Não havendo, podemos passar então à votação deste ponto número 7 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade também o ponto 7º da ordem de trabalhos. Portanto, o ponto seguinte é o ponto 8º da ordem de trabalhos, diz respeito a uma alteração ao regulamento e à tabela de taxas do município da Ruda dos Vinhos. Esta alteração está indissociavelmente ligada ao regulamento que está em consulta pública e que será aprovado em Assembleia Municipal em oportunidade própria do Arruda Lab. Portanto, neste momento existe o regulamento do Arruda Lab que visa, no fundo, criar um novo serviço a disponibilizar aos nossos municípios e a quem estiver interessado, e agora haveria que prever também, em sede de regulamento de taxas, a respectiva taxação da utilização, quer do Arruda Lab que está instalado ou que será instalado no futuro Arruda Lab, portanto no edifício dos antigos espaços do Conselho junto à Igreja Matriz, no antigo quartel da GNR, e também a zona de incubação rural, que está prevista, nomeadamente numa primeira instância, na Quinta da Morzinheira. E, portanto, está previsto aqui, com esta alteração, a fixação de uma taxa para a utilização da instalação do Arruda Lab em termos de gabinete de 94,61 euros por mês e de 36,78 euros por mês no caso da instalação em cowork. Depois está também previsto esta incubadora de base rural, na Quinta da Morzinheira, como referi, numa primeira instância, em que varia o valor da renda anual entre os 140 euros por ano, e que está aqui devidamente taxado, e os 300 euros por ano em função da dimensão da área ocupada em cada parcela de terreno por cada incubado do projeto Arruda Lab. Enfim, basicamente é isto que tinha para dizer em termos de introdução a este ponto, mas naturalmente ficarei ao dispor para alguma questão que entendam por conveniente colocar. Não sei se há alguma questão. Não? Então podemos passar à fase da votação. Eu iria questionar então quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 8º da ordem de trabalhos. Temos um gato a assistir. Temos aí um gatinho. Temos um gatinho a assistir. Deve tirar uma coisa do canil. Muito bem. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 9º da ordem de trabalhos. O ponto 9º tem que ver com... Olha, temos convidado.
O ponto 9 é a delegação de competências. No fundo, é um aditamento à delegação de competências para facilitar, no fundo, aquilo que é a decisão sobre alguns pedidos que têm existido para a utilização de via pública, nomeadamente para a realização de atividades de caráter desportivo e festivo, e, no fundo, é para agilizar o processo. Nos termos daquilo que foi a análise do nosso gabinete jurídico, é possível a delegação de competências nesta matéria para operacionalizar com mais celeridade esta mesma decisão sobre estas matérias e, portanto, tendo em conta essa circunstância, aquilo que se propõe é que se possa deliberar a delegação dessa competência para que se torne mais ágil este processo de autorizações. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos colocar então à votação. Questionava assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, o ponto 10º da ordem de trabalhos diz respeito à quarta alteração ao orçamento e à SGOP para o ano de 2022. Enfim, fazendo um resumo das principais rúbricas a reforçar no âmbito da despesa com esta alteração, eu diria que temos aqui a proteção civil com equipamento básico em 700 euros, também a proteção civil em material promocional com mais 500 euros, o projeto Aluno ao Centro com 19.400 euros, o Festival Políticas à Parte com 6.000 euros, as festas em honra de Nossa Senhora da Salvação com 3.800 euros, marcações rodoviárias e sinalização com 2.000 euros, medicina no trabalho 5.100 euros, a segurança no trabalho 500 euros, aquisição de equipamento administrativo 2.000 euros, conservação e reparação de maquinaria e equipamento de transporte mais 15.000 euros e aquisição de veículos ligeiros e pesados mais 15.000 euros, que é para adquirir uma plataforma elevatória que a nossa entrou em processo de extinção por inutilidade superveniente, diria eu, literalmente. E, portanto, neste caso, basicamente é este o resumo das alterações orçamentais aqui previstas neste ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto 10º, e agora coloco-me à disposição dos colegas para alguma questão que entendam por conveniente colocar. Não sei se há alguma questão neste ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação do ponto 10º da ordem de trabalhos. Questiono assim, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 11º, diz respeito à concessão da Praça Doutor José Marcos Simões. Existiu um contrato com a empresa que está atualmente ainda, diria, com a gestão da praça, que é a empresa Ovação e Palmas. Inicialmente este contrato foi outorgado para vigorar na época tauromáquica de 2020. Entrou a pandemia em Portugal nesse ano. As corridas foram suspensas, assim como as atividades festivas no âmbito da festa de agosto, das festas do Conselho, e, portanto, não foi possível ao concessionário da praça poder explorar a praça como seria contratualmente exigível durante o ano de 2020. Durante o ano de 2021 já foi possível o retomar das atividades tauromáquicas, embora com ainda grandes limitações decorrentes da pandemia de Covid-19 e daquilo que foram as imposições e as medidas de mitigação e controle da pandemia, com redução de lotações e tudo mais, e, portanto, a nossa proposta é que, no fundo, todos estes infortúnios verificados nas épocas de 2020 e 2021 possam ser compensados com a prorrogação do prazo da concessão da Praça de Doutor José Marcos Simões pelos 2 anos, neste caso, 2022, que é o ano presente, e mais um ano, que é o 2023, que será no próximo ano. Basicamente é isto, e com a condição, naturalmente, de regularização dos pagamentos que ainda não que são devidos e que devem ser liquidados a favor do município, no caso concreto de efetuar o pagamento até 31 de maio da anuidade do ano 2021 no valor de 1.980 euros, correspondente à lotação na altura que foi possível aplicar, e até 30 de setembro o pagamento correspondente a 75% da anuidade de 2020, que não foi possível liquidar, mas que é preciso acertar para que o contrato possa ser
prorrogado. Basicamente é esta a proposta que está aqui neste ponto 11º da ordem de trabalhos, mas naturalmente permanecerei ao dispor para alguma questão que entendam por conveniente colocar. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Não havendo, podemos colocar então à votação este ponto 11 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 11 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, o ponto 12 da ordem de trabalhos, tem que ver com uma cedência a título gratuito de bens móveis que pertenciam ao município e que estavam adstritos ao mercado municipal. Ora, com as obras de requalificação do mercado municipal, alguns destes bens deixam de ser necessários utilizar no futuro mercadinho da Ruda, nomeadamente algumas bancas metálicas e de inox que existiam e, portanto, através de alguma solicitação que houve e também daquilo que foram os contactos estabelecidos, a Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago dos Velhos, o Santiago Futebol Clube, a Irmandade Nossa Senhora da Ajuda e a Junta de Freguesia de Arranhó poderão receber então estas bancas para, no fundo, poderem fazer delas o uso que melhor lhes convier. Não sei se há alguma questão que queiras acrescentar. Sr. Presidente, obrigado. Só é exatamente isso como acabou de dizer, portanto isto tem a ver com bancas de inox que foram retiradas do antigo mercado municipal e que iriam a uma asta pública que vai ser efetuada no dia 4 de maio, juntamente com equipamentos do Centro Operacional Municipal que estão obsoletos, com viaturas adquiridas pelo município por estacionamento abusivo e tudo mais. Acontece que, sem que nós despoltássemos a situação, e portanto eu queria sublinhar isto, não falámos com uns e não falámos e deixámos, ou não falámos com outros, não foi nada disso. O que aconteceu foi que nomeadamente a Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago dos Velhos nos contatou e a partir daí o passa-palavra fez com que nós dispensássemos no fundo, e é essa a proposta que trazemos aqui, cedência a título gratuito e definitivo todas as bancadas de inox que tínhamos efetivamente no antigo mercado municipal. Basicamente é isto. Muito bem, obrigado, Paulo. Não sei se há alguma questão. O Sr. Vereador, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa questão é muito simples, que tem a ver com um pouco esta última intervenção do Vereador Paulo Pinto, que é, no fundo, perceber se da parte da Câmara Municipal existe a sensibilidade ou existe, no fundo, a convicção ou a certeza que alguma instituição, alguma associação que tenha pedido algum tipo de bancada não tenha sido contemplada, ou se realmente não houve mais pedidos além daqueles que foram aqui contemplados, uma vez que, como disse no final, todas as bancadas foram devidamente cedidas. Eu dou a palavra ao Vereador Paulo Pinto para responder, por favor. Sr. Presidente, obrigado. Não, de facto, efetivamente estamos numa associação que nos manifestou também algum interesse nas bancadas, elas já tinham sido todas cedidas, não foi por isso que não deixámos de colocar aqui também uma bancada feita pelo Centro Operacional Municipal para servir melhor, nomeadamente ao nível da cozinha, em que tivemos a oportunidade de fazer aqui também uma intervenção. Mas, de facto, ninguém ficou por servir de algum modo. Bem, não sei se há mais alguma questão dos colegas sobre este ponto. Se não existir, colocarei então à votação o ponto 12 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 13, diz respeito a um apoio financeiro que já vem sendo habitual à Sercipova, uma cooperativa de solidariedade social. Esta instituição é uma instituição que se tem dedicado a acolhimento de cidadãos portadores de deficiência e temos, infelizmente, alguns casos no Conselho que são, no fundo, encaminhados para esta instituição e, portanto, o que nos é pedido e solicitado é que um apoio financeiro, neste caso no valor de 3.600 euros, que é o que está aqui proposto, para ajudar também naquilo que é os custos administrativos, os custos também do acolhimento e também os custos do transporte destes jovens e alguns menos jovens que, residendo no Concelho da Ruda ou sendo naturais do Concelho da Ruda, precisam deste apoio para poderem ter alguma qualidade na sua vida.
Basicamente é isso. Não sei, Carla, se queres acrescentar algum ponto, mas penso que basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto, o 13º da ordem de trabalhos. Não havendo, iria colocar então à votação o ponto 13 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 13 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 14, diz respeito à ação social escolar, nomeadamente, enfim, uma situação de um apoio a uma aluna do pré-escolar, no escalão A, equivalente ao valor de 100% de apoio na refeição escolar. Não vou identificar aqui a beneficiária por razões também de proteção de dados. No fundo, estima-se que o encargo para o município com este apoio, em termos de escalão A, no pré-escolar, se cifra nos 97,82 €. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a esta matéria. Não havendo, colocaria então à votação este ponto número 14 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 14 da ordem de trabalhos. Muito bem, o ponto seguinte é também no âmbito da ação social escolar, neste caso em específico, tendo em vista a integração de crianças e jovens no sistema educativo português, ao abrigo daquilo que é a nossa responsabilidade solidária e também humanitária de acolhimento de jovens oriundos do conflito ucraniano e, portanto, ao abrigo do Estatuto de Refugiado. Nós temos já aqui algumas situações que eu não vou também estar a identificar individualmente. No caso concreto, temos já 6 alunos que estão nestas circunstâncias e que, naturalmente, a nossa proposta é que todas elas beneficiem do escalão A, portanto, equivalente a 100% do apoio no que diz respeito ao fornecimento de alimentação, etc. E, portanto, cifra-se que o encargo até final do ano letivo com este apoio seja de 586,92 €. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então colocar à votação este ponto número 15 da ordem de trabalho, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 15 da ordem de trabalho. Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 16 da ordem de trabalhos. O ponto 16 tem que ver com o processo de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, relativo ao ano letivo 21-22. No fundo, havia uma situação pendente que não tinha vindo à reunião de Câmara e que é preciso corrigir e, portanto, retificar, no caso concreto de uma aluna que a tendência será de indeferimento da respectiva candidatura, porquanto não cumpre com o estipulado na linha C do artigo 5º do regulamento, neste caso diz respeito à questão do aproveitamento escolar que não foi obtido e, portanto, isso impede que haja necessariamente o benefício neste ano letivo. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então colocar à votação este ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto 16, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 16 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte diz respeito ao projeto do cheque fralda, mais uma medida de apoio social que designámos de cheque fralda, neste caso. No fundo, o processo também não vou identificar por razão de proteção de dados, está aí através dos documentos que instruem o processo a informação detalhada para os seus vereadores. O processo reúne condições de acordo com a informação técnica para poder ser deliberado favoravelmente, que é o que se propõe, e portanto não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Se não houver, colocaria então à votação este ponto 17 da ordem de trabalho, questionando quem vota contra, quem se abstém, e é aprovado por unanimidade o ponto 17 da ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 18, diz respeito à empreitada de requalificação do bairro João de Deus. No fundo, está aqui a ser proposta
por dificuldades várias, tendo em conta o estado atual do mercado também da construção civil, uma prorrogação do prazo por mais 150 dias. Eu diria que, no fundo, as nossas estimativas apontam para que até ao final de agosto a obra da requalificação do bairro João de Deus esteja concluída e, portanto, essa é a informação que tenho à data de hoje e que posso partilhar com os colegas e, portanto, vai ao encontro também da proposta que está aqui sob o número 18 para poder ser deliberada hoje em reunião de Câmara. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre esta matéria, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, para além da questão que referiu do mercado da construção civil, que foi um fator que certamente tenha sido causador desta prorrogação do prazo, são referidos também erros e omissões na obra, e gostaríamos de saber mais em concreto ao que é que se refere, mais objetivamente, porque não foram escritos. Era só isso. Sim. Bom, existiram de facto alguns erros e omissões, para além da questão do mercado que se foi referida, portanto, quer do fornecimento de bens e serviços, quer também dos próprios recursos humanos. Enfim, também a circunstância da pandemia não ajudou em determinada altura, mas de todo modo, falamos de erros e omissões, estamos a falar de pormenores, para dar um exemplo claro, nomeadamente a questão dos apoios para os painéis fotovoltaicos que foram colocados, não estava prevista a colocação, ou seja, estava prevista a colocação, não estava prevista era a necessidade de ter um mecanismo receptor da aplicação do painel. Portanto, esse é um dos casos assim mais flagrante, mas se calhar, não sei se o Renato pode nos dar aqui uma ajuda assim por alto, mas basicamente tem que ver com isso, tem que ver com os stores de umas janelas que não estavam previstos, creio eu, e que foram necessários colocar. Houve situações de rebocos que pensávamos que podia-se aproveitar e depois, quando entrar em obra, tiveram de ser novos, pavimentos da mesma coisa. Houve algumas situações de medição que a ferida em obra obrigou a estas retificações. Como o suporte para os painéis fotovoltaicos, situações dessas. Questões de eletricidade e potências elétricas que também tiveram que ser feridas em obra. Muito obrigado, Renato. Não sei se há mais alguma questão dos colegas. Estamos em condições então de poder votar este ponto 18 da ordem de trabalhos. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 18º da reunião de Câmara. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 19 da ordem de trabalhos. Diz respeito a um processo de licenciamento do estabelecimento de restauração e bebidas designado de Burger King. Enfim, tecnicamente e do ponto de vista formal nem seria necessário este ponto vir à reunião de Câmara para ser despachado ou deliberado, mas entendi, enfim, até porque tenho este planejamento do urbanismo, que seria necessário haver aqui, de alguma forma, algum esclarecimento sobre esta matéria, não só por se tratar de uma instalação prevista no imóvel que, não obstante ser privado, há uma espécie de convicção generalizada que se trata de um imóvel de acesso público e de uso público e, efetivamente, que se podia criar aqui a confusão de ser um imóvel público. Estamos a falar do parque de estacionamento ali junto à rotunda da Vindima, que efetivamente, apesar de ter sido utilizado ao longo de talvez praticamente 20 anos ultimamente como um imóvel de parqueamento de veículos automóveis, efetivamente é privado, não é municipal. Existiu até na altura um comodato perante essa circunstância e, portanto, percebemos que este imóvel é um imóvel que qualquer intervenção que se faça ali tem o seu impacto e é impactante para as pessoas e para a utilização que era reconhecida. Ora bem, nós fizemos uma análise e os serviços fizeram uma análise à luz do PDM em vigor, como não poderia ser de outra forma. A pretensão de ali instalar um equipamento desta natureza, portanto um equipamento de restauração, não é impedida pelo PDM, portanto é preciso contextualizar isso e, de todo modo, estamos a falar também para já numa fase inicial da plataforma mais em baixo, portanto significa que ainda existem pelo menos 2 plataformas que vão continuar disponíveis para estacionamento. É óbvio que o projeto para aquele imóvel é mais vasto do que apenas o Burger King nesta fase, este será o que vai avançar em primeiro e, portanto, nós estamos já a trabalhar também com o promotor imobiliário no sentido de uma das compensações
ser também a questão do estacionamento, isto é, de termos a possibilidade de criar ali uma bolsa de estacionamento público e de uso público através do estacionamento subterrâneo a desenvolver no futuro no local. E no imediato também nós temos uma situação de um protocolo já antigo que remonta à abertura da Avenida Brito da Conceição com a Gucilarte no sentido de podermos utilizar um terreno que existe no Tardós do terminal rodoviário para poder aumentar a bolsa de estacionamento no local e, portanto, a nossa expectativa é que até junho deste ano nós consigamos fazer essa intervenção de aumento junto ao terminal rodoviário, portanto, no Tardós do terminal rodoviário, dessa bolsa de estacionamento. Obviamente, dentro do pacote de compensações que este investimento trará para o município, que não deixa de ser um investimento direto do exterior, portanto, é um investimento que vem para o município e que se espera também possa significar aumento da atratividade económica e também de alguns postos de trabalho. No fundo, no plano das compensações, nós estamos a trabalhar, para além desta questão do estacionamento e da oferta de estacionamento de uso público, estamos a trabalhar também numa compensação em espécie que permita, no âmbito da estratégia local de habitação, que nós fortaleçamos aquilo que será a oferta pública de habitação para uso acessível, e essa é uma matéria que estamos também a trabalhar num imóvel que pretendemos, na zona histórica da vila, poder requalificar para poder fornecer mais habitação acessível também nessa zona nobre da Vila da Ruda. Nós tivemos o cuidado também de pedir parecer prévio a esta deliberação camarária ao agrupamento de escolas da Ruda dos Vinhos, também à Associação de Pais da Ruda dos Vinhos, também à Junta de Freguesia da Ruda dos Vinhos, à ASSIS, que é a Associação Empresarial da Ruda dos Vinhos, e à própria GNR, portanto à Guarda Nacional Republicana, e todos se pronunciaram favoravelmente a este projeto, no fundo não deixando alguns de colocar aqui algumas ressalvas, sobretudo na questão do estacionamento, entre outras questões, mas no fundo todas as entidades consultadas se pronunciaram favoravelmente, e eu queria aqui também dar pública nota desse agradecimento a essas entidades que puderam também partilhar esta reflexão connosco. Enfim, basicamente é esta a explicação deste ponto da ordem de trabalhos, que, repito, não seria necessário vir aqui a deliberação da reunião de Câmara, mas tendo em conta todo o histórico, todo o contexto relacionado com este imóvel, achámos que faria todo o sentido haver este esclarecimento e haver também um processo em que algumas entidades externas pudessem pronunciar a título prévio para podermos, no fundo, também ir ao encontro daquilo que é, de alguma forma, o sentimento generalizado da comunidade sobre esta matéria. Portanto, basicamente é isto, e agora, naturalmente, ficarei ao dispor dos colegas para alguma questão que entendam por conveniente colocar. Não sei se há alguma questão quanto a este ponto. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta questão, claro que, como o Sr. Presidente referiu, não há nada a fazer, ou seja, está consoante o PDM, está em vigor, houve os pareceres de todas as entidades que referiu a favor, e nós também consideramos que todos os investimentos que venham para o Conselho são sempre uma mais-valia. No entanto, considerando a defesa perante a revisão do PDM que está a ser feita, de que não queremos que a Ruda se torne um território semelhante ao da periferia de Lisboa, e considerando que a proposta de construção do estabelecimento referido se encontra numa zona muito nobre e central da vila, conforme referido no documento, achamos importante para o futuro, ou seja, não necessariamente agora, porque também não há nada a fazer, implementar medidas para que as edificações nos centros urbanos das sedes de freguesia, das 4, que apesar de permitirem a edificação de estruturas de diferentes utilizações e atividades de comércio e serviços, as mesmas impliquem a obrigatoriedade de cumprir requisitos que garantam a estética e o impacto visual que preserva o caráter das localidades. Isto para que não corramos o risco de lá está, porque face às questões legais é fácil cumprir os requisitos, no entanto, para preservar a questão do caráter e da nobre e desta zona central da vila. Era só isso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não havendo nenhuma questão, podemos estar em condições de votar, proceder à votação deste ponto 19 da ordem de trabalhos, e assim questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 19 da ordem de trabalho.
O ponto seguinte, portanto, o ponto 20º e 21º, diz respeito a pedidos de parecer favoráveis para a constituição de compropriedades nos termos da lei. Enfim, não vou também entrar no detalhe da identificação das partes envolvidas. Enfim, a informação dos serviços portanto, bastante clara e a instrução do processo está bem colocada nestes termos e, portanto, colocar-me à disposição dos colegas para algum esclarecimento que entendam por conveniente. Se não houver necessidade de nenhum esclarecimento adicional, colocaria à votação estes pontos separadamente, o ponto 20º e o ponto 21º. Não havendo nenhuma questão, coloco então em primeiro lugar à votação o ponto 20 da ordem de trabalhos, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 20 da ordem de trabalhos e finalmente colocaria então à votação o ponto 21º da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É também aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da ordem de trabalhos de hoje. Temos aqui os documentos para conhecimento dos senhores vereadores. Eles foram remetidos oportunamente. Há, no entanto, enfim, algumas considerações que são necessárias a título complementar. Enfim, fui alertado aqui pelos serviços para a necessidade de nós termos que efetivamente apreciar, e pelo menos tem que ficar constada em ata, essa questão da apreciação do pedido de suspensão do mandato do vereador Hélder Carvalho. Portanto, isto decorre da lei, essa necessidade. Na reunião imediatamente seguinte ao pedido de suspensão, certo? E, portanto, enfim, sem mais delongas, eu diria que os pareceres que estão aqui juntos ao processo são claros e inequívocos, parece-me, e, portanto, da minha parte a apreciação está feita, mas, naturalmente, se os colegas quiserem dizer alguma coisa sobre esta matéria, é esta a sede própria nos termos da lei. Não sei se há alguma questão a referir sobre este ponto. Não existindo, portanto, está apreciado nos termos da lei esta questão da suspensão do mandato do vereador Hélder Carvalho, ok? Muito bem. Chamar a atenção também para o inquérito do Tua Casa, que o Sr. Vice-Presidente já referiu, mas que não quero mais enfatizar, também apelando à participação das pessoas neste inquérito, fazendo também um apelo à participação no orçamento participativo até final deste mês de abril. Nada mais havendo a tratar, resta-me então agradecer a presença e a participação de todos, aqui presencialmente e em casa ou através do telemóvel, e portanto agradecer também aos colaboradores do município e aos chefes de divisão aqui presentes e de unidade, a todas e a todos, e mais uma vez uma palavra e uma saudação muito especial, e eu diria até uma enorme salva de palmas para os alunos da Gustavo Eiffel que fizeram aqui um trabalho fantástico. Parabéns a todos. Muito obrigado.